Bom dia, povo santo. Bora, levanta dessa cama. Sai dessa preguiça aí. Que hoje é quase sexta-feira, tá? Quase. Ainda não é, mas é quase. Bom dia, Roberta. Glória a Jesus por mais um dia. Vamos orar, vamos falar com Jesus. Vão entrando, fiquem à vontade. Que o Senhor, Ele ministre ao nosso coração no dia de hoje, viu? Amém? Aleluia, Jesus. Bom dia, Pai. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Senhor Jesus. Nesta manhã nós te rendemos graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado por isso, Pai. Obrigado por nós termos acordado mais um dia. Nós queremos pedir perdão ao Senhor, Pai, pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas falhas que cometemos e ofendemos a Tua santidade, Pai. Nos perdoa, Deus, em nome de Jesus. Purifica a nossa mente, purifica o nosso coração, todo o nosso ser. Verifica, Deus, sonda mesmo o nosso coração, vê se há algum caminho mau e endireita as nossas veredas. Nós queremos mesmo correr uma corrida e completar uma carreira diante daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Pai, fala conosco por meio da Tua palavra, fala conosco por meio do testemunho da Dani também, Pai. Que o Senhor tenha liberdade de ministrar neste lugar, Deus. Que a Tua palavra seja transformadora, como uma semente, Pai, que vai crescer, que vai germinar e vai dar muitos frutos. A 30, a 60, a 100 por um, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, turma! Que a graça e a paz esteja sobre a vida de vocês. Hoje o nosso devocional vai ser dividido na leitura da palavra e às 7 horas a Dani vai entrar para compartilhar um pouco do que o Senhor Ele fez na vida dela. Compartilhe essa live com alguém, convide um amigo para poder estar aqui. Mande para uma pessoa, para duas, para três. Bom dia, Binho. Deus te abençoa. Bom dia, Alê. Bom dia, Everson. Abram lá comigo em Hebreus 12. Aleluia. Ontem nós falamos de Hebreus 11, a galeria da fé. Nós somos fortalecidos e encorajados a prosseguir diante de tantos personagens que a Bíblia vai relatar sobre o que eles fizeram e os seus comportamentos de fé, o que fizeram eles ter aprovação diante de Deus. Nós aprendemos ontem que Deus Ele prova os nossos corações e Ele também nos aprova mediante a nossa resposta de fé, diante daquilo que Ele tem para operar e fazer nas nossas vidas. Falamos de Noé, de Moisés, de Abraão, de Raabe, de várias pessoas que precisaram exercitar a fé para viver os planos e os propósitos de Deus. Amém? Vamos lá, Hebreus 12. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que nos foi posta adiante. O autor de Hebreus está dizendo assim, olha, diante de todos esses testemunhos que nós escutamos, corra de tudo aquilo que nos leva para o pecado, ou de tudo aquilo que nos atrapalha na corrida da vida. Antes disso, corramos com perseverança o que foi posto diante de nós. Ou seja, hoje nós temos uma vida. Tem algo que foi proposto dos céus para que nós vivamos. Então, diante disso que nós temos, diante dessa atividade que nos foi colocada diante de nós, que é a vida, vivamos com perseverança diante daquilo que o Senhor nos ensina a viver. E não de forma aleatória, prosseguindo em direção ao pecado, porque isso nos atrapalha de chegar no nosso alvo. Versículo 2. Mantenhamos os olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria
que o esperava, ele suportou sem importar com a vergonha. Agora ele está sentado em um lugar de honra à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores, e desse modo vocês ficarão cansados, não ficarão cansados e nem desanimados. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Vamos parar aqui? Vocês que gostam de grifar, né? Grifa a parte B do versículo 2, que diz assim, com grande alegria ele esperava, suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Gente, olha que coisa mais linda. Olhar e saber que, Jesus ele suportou a cruz, Jesus ele suportou a vergonha, ele suportou a exposição. Tudo isso por quê? Porque ele sabia que existia uma alegria ainda maior que o esperava. Que alegria que é essa? A alegria de nos ter. A alegria de ele olhar para o futuro e saber assim, não, peraí, vão vir mais irmãos, vai ter mais gente comigo, o céu vai estar povoado, sabe? Eu vou resgatar aquilo que meu pai queria desde o princípio, que era o relacionamento. Hoje só nos resta arriscar a nossa vida e lutar contra o pecado. E essa luta é diária e é constante. Mas o que nos faz prosseguir? Olhar para aquilo que nos dá esperança. Lembra aquela vez que eu falei e ministrei sobre a vida daquelas pessoas ansiosas? Que o segredo para lutar contra a ansiedade é você trazer à sua memória aquilo que te traz esperança? O que faz uma pessoa ansiosa viver com seu coração em paz é saber que existe uma esperança para que eu saia disso aqui e não viva a circunstância que eu estou passando por ela hoje. Foi isso que fez Jesus suportar. Eu creio que ele desceu já determinado no coração, eu vou resgatar o relacionamento perdido com o Pai. E dentro do coração dele sabia, não, vai valer a pena. Existe uma alegria futura, uma alegria que está por vir. Vale a pena eu me expor dessa forma, uma vez que eu vou resgatar uma nação, uma vez que eu vou resgatar os filhos do meu Pai para perto. Versículo 5. Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhe dirigiu como os filhos dele? Ele disse, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor, ele disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Enquanto vocês suportam a disciplina de Deus, lembre-se de que ele nos trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado por seu pai? Se Deus nos disciplina, como faz com todos os filhos, significa que vocês são filhos de verdade. Mas, uma vez que respeitamos os nossos pais terrenos, que nos disciplinaram, não devemos nos submeter, submeter ainda mais à disciplina do nosso Pai, de nosso espírito, e assim obter a vida? Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos como julgaram da melhor maneira. Mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, ela é bem dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Portanto, revigorem as suas mãos cansadas e os seus joelhos enfraquecidos. Façam caminhos retos para seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. Ele nos faz uma chamada a manter o nosso olhar firme naquilo que o Senhor ele já nos ensinou. Alguém pode me responder por gentileza? O que aconteceu, Ana? É Hebreus, Ana. Tô lendo Hebreus capítulo 12. Hoje o nosso estudo começou 6h40 para poder a gente ler. E às 7 horas a Dani vai entrar para compartilhar o testemunho dela daquilo que o Senhor ele tem feito na vida dela.
Ontem nós falamos sobre Hebreus 11 e nós falamos da galeria da fé. Todas as pessoas que ali o Senhor deixou de testemunha para acrescentar a nossa fé, pessoas que responderam a um chamado de Cristo. E Hebreus 12 agora, ele vai falar assim: uma vez que nós escutamos todos esses testemunhos, que nós sejamos fortalecidos e encorajados a prosseguir. Deus, ele vai sempre nos instruir da melhor maneira. Os nossos pais nos corrigíamos como eles achavam certo, mas Deus, ele nos corrige todas as vezes para o nosso bem. Então, agora só nos resta correr a corrida que nos foi proposta da melhor forma, com intensidade de coração, nos alegrando dia após dia, sabendo que há uma esperança, sabendo que há uma alegria que ainda está por vir. Não é isso? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. A Dani, ela tem aí uma trajetória linda também com o Senhor, uma trajetória de espera, de renúncia, eu creio que de choro, de lágrimas, de fé, de muito amor. E ela vai compartilhar isso com a gente. A palavra nos diz que nós precisamos compartilhar os nossos testemunhos uns com os outros, porque nós somos fortalecidos e edificados com a vida do outro. Dani, você tá ok aí? Se tiver ok, prepare-se. Bom dia, Dedeca. Eu não sei vocês, mas quanto de vocês já chegaram em um ambiente meio jururu, para baixo, e aí você escutou uma palavra de ânimo, você escutou um testemunho e você foi encorajado a prosseguir? Quem já passou por isso? Pois é. É isso que nós queremos fazer nessa manhã. Testemunhos que geram vida. Vou te chamar, viu, Daninha? Tá sumida, hein, Ana Cláudia? Certo? Vai? Eu tô travada porque apareceu uma mensagem pra mim. Aqui deu. Ah, ótimo. Bom Ouvi você dia, perfeitamente. Bom dia, Daninha. graça e paz, que Deus esteja com Amém. todos nessa manhã, nesse dia, nessa semana. O Amém. áudio tá bom. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, acordou cedo, já tá toda aí no chique. Quem é tá, Glória? Eu peguei até meu lenço de Israel. Sabe o que eu descobri? Ah, Eu só comprei em Israel um lenço azul. O resto tudo é lilás e rosé. mentira. Juro pra você, vou te mandar foto depois. E eu só percebi isso segunda-feira, quando eu fui pegar um, que eu olhei e falei assim, mas de onde saiu esse tanto de lenço rosa? Já era profético, Dani? Era profeta que eu não vi. Oi, gente. Oi, gente, para quem me acompanha no Instagram e acompanhou nos stories, a Dani é a minha amiga que tá com o neném. E a gente participou da brincadeira na semana passada, se era Miguel ou Teodora. E tá vindo aí a Teodora, né, Dani? Exatamente. Teodora significa presente enviado por Deus. Presente mesmo e enviado mesmo. Amém. Amém. Ô, Dani, você tem liberdade, viu, de você contar e compartilhar a sua história. Conta um pouquinho pro pessoal, com riqueza de detalhes, porque você traz detalhes, né? Até mesmo nas gestação. Se você quiser compartilhar o neném de antes também, fica à vontade, viu? Tá. Se apresenta aí pro povo. Bom, meu nome é Daniele Muniz. Eu sou aqui de Itabirito, sou amiga da Raira. E eu tenho uma história, eu sou casada, né, desde 2015. Eu sou casada com o Alisson Muniz, meu marido é baterista da igreja. O meu casamento é profético, né, Raira? Eu tive um Tem uma sonho, história antes, né, Dani? eu tive um sonho com meu marido e eu nem tinha contato com ele, não conversava nem nada. E aí eu tive um sonho com ele. Cheguei no escritório, a Raira trabalhava comigo, eu contei pra ela esse sonho e falei, Raira, tem um trem errado. Se Deus tiver um propósito com esse menino na minha vida, ele vai trazer ele aqui. Na hora que eu acabei de falar ele aqui, ele apareceu na porta.
Eu quase morri, gente, quase enfiei debaixo da mesa. E a Raira ficava me mandando kkkkkk no computador, no chat, e eu desesperada tentando manter, assim, né, a pose, aquela coisa toda. E aí o tempo foi passando e a gente começou a namorar e a gente casou. Graças a Deus, meu casamento é uma bênção, a gente é muito feliz. E a gente vive de milagres, né? Até coloquei ontem no story. Eu vivo de milagres, quer saber? Vai ser mais um milagre. E É minha isso. vida é assim, um tobogã, né? E aí, em 2016, começou a minha saga. Eu usava aquele chip Implanon, não é o chip da besta, viu, gente? É um chip anticoncepcional. Tirei porque eu queria ter filhos. Eu falei, a gente já fez muita coisa, né? A gente já viajou e tal, vamos ter filhos. E aí eu tirei o chip e nada de engravidar, nada de engravidar. E Você aí, tirou o chip quando, Dani? em 2016. Não, 2006. 16. 16. 2015 eu casei, 2016 eu tirei. E aí eu vim, né? Tá, falei, vou no médico, ver se tá tudo bem. Fui no médico, tá tudo bem e tal, fiz os exames. E aí nada, nada, nada. Um ano depois, nada. Gente, não engravidar com um ano, tem alguma coisa errada. Aí a médica foi e falou assim, Dani, vamos fazer o coito programado? Eu falei, o que que é isso? Ela falou assim, eu vou te dar umas injeções, você vai aplicar na barriga essas injeções todos os dias, e aí você vai vir um dia sim, um dia não fazer ultrassom. E aí, os dias que você tiver que namorar, eu vou te falar. Eu falei, ah, beleza. Ela falou, mas vai ser praticamente dia sim, dia não. Não, o marido vai adorar isso, né? E assim eu fiz. Aí eu tomei as injeções. Só que eu ovulei tanto que eu tinha 5 óvulos de um lado e 3 do outro. Aí ela, 3 folículos, né? Aí ela pegou e falou assim: olha, agora que você já tomou todas as injeções, eu tô vendo aqui que tem 3 folículos de um lado e 5 do outro. Então eu vou te dar o comprimido, que é um indutor que vai fazer esses óvulos amadurecerem e saírem. Mas você tem grandes chances de ter 5 ou 3 filhos. Eu falei, doutora, você tá doida? Meu marido vai fazer igual faz com gato, vai pegar eu e os meninos, pôr numa caixa e pôr lá na beira do rio. Eu falei, de Tava jeito nenhum, não posso errado. fazer isso não. Posso fazer isso não. Se Deus falar assim, toma 5, minha filha, nossa, eu vou virar a blogueira dos 5 na internet. Mas eu caçar 5 com as minhas mãos não vai rolar não, doutora. Mas eu vou chegar em casa e vou conversar com meu marido. Ele falou comigo, você tá doida? Não vai tomar esse trem mais não. E aí a gente decidiu não tomar mais. E aí a gente viu que estava tudo bem comigo, que eu estava ovulando normal. Falei, é o tempo do Senhor. Só que nesse período de 2016 e 2017, nós perdemos muitas pessoas, mas muitas. Em praticamente 2 anos, a gente enterrou 14 pessoas. Então foi a minha cunhada, o meu avô, o meu primo, o meu tio, amigos, outro tio. E foi assim, Foi aquele foi um período atrás do de, outro. peraí, foi período de pandemia, né? Não, antes da pandemia, até 2017, 2017 e 2018. E aí, quando chegou em 2018, e eu não aceitava, e nesse período, um tanto de amigas engravidaram. Tinha um pessoal aqui perto de casa que não tinha muito juízo, as meninas viviam grávidas, os meninos iam pro abrigo, o conselho tutelar tomava os meninos, aquela coisa toda, e eu questionava muito Deus. Eu falei, Deus, eu não tô entendendo de qual que é a do Senhor. Essas meninas estão ali, usa droga, não sei o quê. É um menino pra fora, um pra dentro, um pra fora, um pra dentro. No resguardo, as meninas estão grávidas. Eu não tô entendendo qual que é o problema comigo. Então eu comecei a questionar muito. E aí, em 2018, em abril, o meu pastor faleceu. E aí, quando o meu pastor faleceu, foi um susto tão grande e o meu copo estava tão cheio e eu não sabia que o meu copo estava cheio. E aí eu comecei a tudo que eu comia, eu vomitava, tudo que eu comia, eu vomitava, só que até então pra mim eu tava normal. Aí a Sara, minha prima, falou assim, ô Dani, já que você tá levando a Gi no médico, por que você não consulta também? Eu falei, Sara, não fiquei doida ainda não, boba, deixa que ainda tô de boa. Aí ela falou assim, não, consulta. Aí eu falei, tá bom. Aí entrei na sala da médica, a psiquiatra, era baixinha, lourinha, de óculos, bonitinha. A mulher parecia um anjo. Aí ela me abraçou e tal, falou assim, minha filha, o que que eu posso te ajudar? Eu olhei para ela e falei,
ai, tá todo mundo morrendo, eu não sei quem vai ser o próximo. Ai, comecei a chorar e comecei a chorar, aquela coisa toda. E ali ela foi e me falou que eu estava com um transtorno de ansiedade, um princípio de uma depressão. Ela falou: olha, seu copo já estava cheio, seu pastor foi só a gota d'água que fez seu copo transbordar. E aí eu Nossa. comecei todo um processo. Por quê? Nós, principalmente que somos cristãos, nós sabemos que o poder da vida e da morte está nas mãos do Senhor. Mas saber é uma coisa, aceitar e vivê-lo é outra completamente diferente. E aí eu comecei num processo de aceitação de que o poder da vida e da morte estava nas mãos do Senhor. Se estava nas mãos dele, eu ia brigar com quem? Eu falei, não. Eu falei, deixa eu voltar aqui. Eu falei, não, Senhor, eu já Ô, entendi. Dani, eu vou pausar um pouco, porque tem gente aqui que já perdeu, tem pessoas aqui que perderam familiares recentemente. E aqui no devocional tem um público assim, sabe? Um público, às Uhum. vezes, meio ainda magoadinho, chateadinho por conta da morte. Então, gente, já escreve isso aí, ó. Coloca nos comentários e coloca assim, ó. O segredo, como é que é o segredo para você superar isso? É saber que o poder da vida e da morte está na mão de Deus. Então, coloca E eu o falei, poder da vida e da morte está nas mãos de Deus. Eu também creio, sabe? Eu creio que se o Senhor quiser livrar, Ele vai livrar de qualquer situação. Seja de um acidente, seja de uma enfermidade, qualquer coisa. O Senhor, Ele vai livrar. Mas isso, gente, olha, pra você ver, a morte, a gente não foi preparada para ela. E por isso a ela não foi tristeza. feita para nós, né? Exato, exato. Então, o segredo, ó, é a vida e a morte está nas mãos de Deus. E isso é algo que talvez vai começar a organizar algumas coisas dentro do seu coração, né? Tem muita gente aqui assim. E tem um versículo aqui que eu vou ler daqui a pouco. Eu não ia ler antes dele, não. Mas já que você tocou nesse assunto, eu vou ler antes porque é de Deus, né? Eu falo Amém. que Deus não faz nada e sem um propósito. E ele já sabe de todas as coisas, de todos os momentos, até o que a gente está falando aqui, né? Amém. Então foi um processo assim, muito dolorido. É fácil? Não. A Arlene postou ali que faz 2 anos que o marido dela faleceu. Arlene, que o Espírito Santo te console e Amém. que o Senhor Jesus seja seu companheiro assim para todo sempre, que você naqueles momentos de maior angústia coloca aquele louvor e fala: Senhor, me leva até a sala do trono, me leva aí no colo do Senhor só para eu deitar 5 minutinhos e ora e clama mesmo e fala com o Senhor o que a gente sente. Sabe o que eu aprendi, Raira? A não Ah, mascarar os nossos sentimentos. Porque às vezes a gente chega lá, né? Vamos chegar para orar e a gente, oi, Senhor, com licença, eu posso entrar? O Senhor tá aí? O Senhor me permite fazer essa oração? Né? Ali cheio daqueles protocolos. Eu cheio não, de eu já, protocolo. já vi o menino quando chega na casa de vó fazendo arruaça? Sou eu chegando falar com Deus. Ah, não, Deus, tem misericórdia da minha vida. Pelo amor de Deus, converse comigo aqui. Olha o que está acontecendo. Eu fico imaginando a cara de Deus do trono falando por amor na cabeça assim: meu Deus do céu, o que É que eu meu filho fiz? mesmo, Jesus. Essa colérica tá demais. Então eu fico Tá, imaginando tá como, demais. como se Deus estivesse ali na minha frente, eu olhando pra ele. Isso quando eu não viro e falo assim: oh Deus, quando eu chegar aí, eu vou chegar e falar assim, gente, 10 minutos. Sai todo mundo pra lá. Eu quero Ah, apertar as bochechas do beleza. Senhor, dar um beijo até se deitar no colo dele. 10 minutos de exclusividade. Que Vai paga. pedir. Não, quando eu chegar. Pode parar, todo mundo. Arreda, 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 arreda. 10 Agora minutos. é minha vez. Agora é minha vez. Então, assim, não foi um processo fácil, foi muito difícil. Eu tive que tomar remédio por 6 meses, porque eu não suportava sentir frio. Eu fazia assim, ó. No frio, eu travava, eu não conseguia sentir frio. Meu marido andou de roda comigo, tadinho. E eu tinha que escutar louvor e pregação o dia inteiro, dia inteiro, dia inteiro, dia inteiro. Senão, meu filho, vinha cada pensamento horrível na minha cabeça. E aí eu ficava assim, eu me sentia ali igual um desenho do pica-pau. Já viu um desenho do pica-pau que tem um anjinho de um lado e um capetinho do outro? E aí ele fica ali o tempo todo falando uma coisa e outra. E Ô, aí, Dani, pra mim tá travando. Eu não sei, você tá perto do modem? Travou agora.
Dá pra me te escutar, só que tá Voltou? dando uma picada. Uai. É só pra mim, gente? Pra todo mundo tá normal? Voltou? Tô te ouvindo. Só que tem hora que dá uns picos. Ah, tá. Ah, Mas pode deve ser continuar aí. falando. E aí, eu aprendi a não mascarar os nossos sentimentos. Por quê? Primeiro, porque o Senhor conhece todas as coisas. Você pode estar ali, e Ele é o que sonda os corações, esquadrinha a nossa mente. Então não adianta a gente falar assim, eu tô bem, não tá não. Eu falo, Senhor, eu tô um caco. Nossa, eu tô arrasada, Pai. E nem que seja dentro do pensamento para Satanás não escutar, sabe? Então, quando a gente mascara o nosso sentimento, a gente mascara pra gente mesmo, sabe? Então, eu até vi alguém falando aí que o pai faleceu e não chorou. Chora sim. Eu hoje, quando eu chego no velório, que eu escuto a pessoa falando assim, não chora não, eu entro no meio da conversa, igual intrometida. Chora sim, filha, vem cá, chora, desabafa, põe pra fora, que agora que é a hora, que você tá ali vendo. Porque depois que você não vai ver mais, não tem como. Acabou. Aquele choro engasgado, gente, que não saiu na hora de um velório, né, na hora de uma despedida, isso traz doença para a mente, isso traz doença para o corpo, isso traz uma série de consequências. Então a gente tem que chorar mesmo. E aí eu passei por esse processo de aceitação. Quando eu passei por esse processo de aceitação, eu fiz uma oração, falei, Senhor, tá nas tuas mãos. Se eu tiver que ser mãe, amém. Se eu não tiver, amém também. Tem tanto menino para me cuidar, tanto trem para me fazer, tanta gente para me cuidar, que eu vou seguir a vida. E aí eu conversei com meu marido, falei, tá tudo certo para você? Ele tá tudo certo, bem. Então ótimo. Aí, exatamente um ano, aí isso em julho, eu não esqueço, dia 4 de julho, Deus usou uma irmã lá na igreja, a Liliane. E a Liliane é irmã do Coque, né? E da revelação. Quando ela pega para falar, meu filho, já vai. E aí ela pegou o microfone no final do culto, ela falou, pastor, eu não posso ir embora sem falar, eu tenho que falar, eu tenho que falar, eu tenho que falar. E aí ela falou assim, olha, tem mulher aqui na igreja que fez tratamento para engravidar, tá fazendo tratamento para engravidar, não engravida, eu quero que venha aqui na frente. Só que até ontem você falou na live, eu fiquei lembrando disso. E a gente, quando chama para orar lá na frente, que a gente tem que ir, a gente tem que ser humilde para ir e tal. Só que eu já tinha resolvido a minha situação com Deus. Era se ele quisesse, ok, se não quisesse, amém. E eu não orava mais por isso. Não orava. Então eu falei, se nem eu oro, para que outra pessoa orar, né? Então, eu fiquei naquela. Aí foi uma pessoa e ela nada de parar de chamar. Foi outra pessoa e ela nada de parar de chamar. Aí a Gisele lá do altar olhando para mim assim. Você não vai, não? E eu. Aí eu tava com o João no colo, a Sabrina do meu lado. Aí a Sabrina virou para mim e falou assim: Você quer que eu pegue o João pra você? Aí eu olhei para ela e falei assim: É melhor ir lá antes que o Espírito Santo me chame pelo nome? Ela falou: É. Eu falei: então tá bom. Eu falei: Mas isso já tava resolvido, Sabrina. Ela: Vai. Eu: Tá bom. Ela pegou o João, eu levantei e fui. Mas na hora que eu fui, ela parou de chamar. Tava mais ninguém. Era comigo mesmo. Aí eu cheguei lá e Desse falei assim. jeito. Aí eu peguei, cheguei lá e falei assim na minha cabeça. Falei, Deus, eu nem vou orar, eu só vou receber e falar amém. De repente, meu filho, ela chama a pastora Gi e chama meu marido. Eu falei, que isso? Precisou de reforço? Meu Deus, o negócio tá feio. Falei, o trem tá feio. Ô, Rara, o Alisson pôs a mão na minha barriga, a Gisele pôs a mão em cima, ela pôs a mão em cima. Na hora que os três acabaram de colocar a mão, parecia que tinha um fogo dentro da minha barriga. E eu só abaixei a mão assim pro lado e falei, Senhor, que é isso? Mas parecia que tinha uma bola de fogo lá dentro. E eu fiquei só assim, só recebendo a oração, amém? E os três no mistério danado. Eu falei, meu Deus, glória a Deus. Passou. Um ano depois, em 2019, no mesmo dia 4 de julho, eu tive um sonho. Meu marido acordou vomitando de noite e falou assim: Ai, bem, eu tô passando mal, você tá grávida. Eu falei: então dorme que amanhã eu te conto o que eu tava sonhando. Porque eu gosto de dormir, né, gente? Um sono fora do comum. Que paia, Eu não Dani. gosto.
que me acorda de madrugada. Gente, me chama pra virar a madrugada, mas não me chama pra acordar às 5 horas da manhã, que 3 horas da tarde eu não sou ninguém, eu não aguento. Aí, e eu tava tendo um sonho com a médica que eu tava consultando com ela, que ela me ligava e ela teve filhos mesmo na vida real. E aí ela me ligou e falou assim, Dani, eu tô aqui em Belo Horizonte, mas ninguém me deixa quieta pra eu curtir meu filho e tal. Eu posso ir pra sua casa? Porque em Itabirito ninguém vai me achar. Falei, pode vir pra minha casa. Aí ela chegou. Quando ela chegou, eu falei assim, doutora, sabe, faz um favor. Aí ela, faça o quê? Eu falei, faz um exame de toque em mim, porque se você fizer um exame de toque, você vai saber me falar se eu tô grávida. Ela falou, tá bom. Aí ela fez o exame e falou, nossa, você tá muito grávida. Eu, hã? Ela falou, é. Aí eu falei, mas como assim? Ela falou, você tá muito grávida. Aí eu acordei e tal, acordei com o Alisson passando mal. Ele veio pro banheiro passando mal, coitado. Eu virei pro canto e continuei dormindo. Ô, Aí, dó! aí, beleza. Levantei no outro dia, mandei uma mensagem pra ela e contei o que tinha acontecido. Aí ela me respondeu só assim, faça um teste. Eu falei, eu não, vou ficar fazendo teste, não dá negativo, esse teste é caro, e ficar dando negativo, sai fora, não vou fazer teste nenhum. Só que a minha menstruação estava atrasada. E eu não percebi, nem atinei, porque eu estava completamente desligada. Não percebi que ela estava atrasada. Aí, quando deu meio-dia, a minha calça começou a apertar, começou a me dar falta de ar. Eu tive que abrir a calça para trabalhar, eu não estava conseguindo trabalhar. Eu falei, gente, que é isso? Que coisa esquisita. Aí eu falei, vou ali fazer um teste. Cheguei lá, fiz o teste. Aí a moça, você precisa dele para hoje? Aí eu, Cacau, a colérica. Ó, amor, você que sabe. Daqui 9 meses. Aí eu peguei e falei assim, de preferência, né, moça, por favor. Aí ela, então tá bom, 5 horas você pode vir buscar. Cheguei lá 5 horas, aí eu abri o exame reagente. Eu falei, que sem graça, o que significa isso, gente? Eu não sabia que mudou agora o positivo pro negativo para reagente e não reagente. Aí mandei uma foto pra minha médica super assim, despretensiosa, Sem pretensão nenhuma. esperança nenhuma, sem interesse nenhum. Aí ela, mandou um tanto de carinho, coração, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu corri pro banheiro, comecei a chorar. Falei, meu Deus, como assim que eu tô grávida, que não sei o que e tal. E nesse período, Raira, eu ia numas igrejinhas com o Alisson pra ele tocar, pra ele ministrar louvor. Não tinha uma que Deus não falava. Não tinha uma que não tinha uma promessa de filhos, uma coisa. Não tinha, não tinha. E era aquela coisa mais assim, né? Aí eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu conto meu marido? Desci na rua, comprei uma bateria de criança, cheguei aqui em casa correndo, pus no estúdio e escrevi, comprei um sapatinho de menino, um de menina, pra não falar que eu tava puxando sardinha. Aí cheguei e chamei ele. Quando ele viu, ele é dois, é gêmeos? Eu falei, não, meu filho, é só pra equilibrar. Não. E aí foi. E aí foi aquele momento de muita alegria, aquela coisa toda. E ele não queria que contasse pra ninguém até fazer o ultrassom. Aí eu fui, a minha avó começou a ficar com depressão. Eu falei, Alisson, vamos contar que aí ela fica feliz e tal, não sei o quê. Aí a gente contou pra todo mundo. Na outra semana que a gente contou, fui fazer ultrassom, cadê o neném? Não estava Meu Jesus. desenvolvendo. E como eu gosto de ultrassom, para mim a parte mais fantástica da medicina é o ultrassom. Como que você vê dentro de uma pessoa que tem outra pessoinha e você vê dentro dessa outra pessoinha. Gente, eu vi o cérebro da Teodora. Eu fiquei apaixonada com o cérebro, o rim, o coração. Eu falei, gente, mas como assim? Então eu acho incrível. E ali eu peguei e falei, Deus, tem alguma coisa errada. Ou você vai fazer alguma coisa extraordinária, porque eu já não te pedia filhos. Não faz sentido agora eu ter e perder. O que é isso? Não tô entendendo, não. E comecei, né, os meus questionamentos. Falei, Deus, não faz sentido um negócio desse. E aquele trem todo, e o Alisson preocupado, e o Alisson conversando comigo e tal, e a gente conversando, aquele trem todo. Aí eu peguei e falei assim, ó, se Deus deu e Deus quiser tomar, é dele. Eu não posso fazer absolutamente nada. Eu já não sei que o poder da vida e da morte está nas mãos do Senhor. Eu não posso questionar nada. E comecei a trabalhar aquilo ali dentro de mim uma semana. Quando foi na outra semana, chorei? Lógico, chorei muito, porque é muito triste, né? Não, não tô falando que
a gente não tem que chorar, que a gente não tem que ficar triste, que a gente não tem que, né, de fazer os nossos questionamentos. É mesmo, a Aline perdeu também um quase que junto comigo, foi depois de mim, pouco depois. E aí eu peguei e recebi umas visitas muito abençoadas. Mas teve uma que me cutucou profundamente. Que ela Profundamente. disse. As irmãs trouxeram uma palavra linda. A Andreona, gente, a Andreona, meu casamento tem o joelho dela, minha vida tem o joelho dela, minha gravidez tem o joelho dela. A Andreona é demais. Ela veio e trouxe uma palavra para mim maravilhosa, que é a palavra de Jó 14, que eu vou ler aqui. Jó 14, 7. E aí, teve uma das. Aí, enquanto ela falava bonitinho, né? Todo mundo querendo me consolar, uma irmã vira e fala assim: Oi, irmã Daniele, um dia eu estava na igreja e o Espírito Santo falou assim comigo: enquanto o coração dela não mudar, ela não vai ter filhos. Raira, a Olha que sorte legal. dela, a sorte dela é que É que você estava sem força. tinha mais irmãs na minha casa. Eu ainda estava com o restinho, né, do neném na barriga, porque não tinha saído ainda, eu estava esperando expelir naturalmente. Então eu não estava naquele clima colérico que geralmente eu tenho ali de responder, né? A minha vontade de responder era: filha, Deus não é Papai Noel que você fica bonzinho o ano inteiro para ganhar presente no final do ano, não. Você não lê Bíblia, não? Você não sabe ler Bíblia, não? Exatamente. Pode ter sido qualquer espírito que falou com você, menos o santo. Só que aquilo me irritou de uma profundidade, de uma profundidade. E naquela semana, uma mãe, eu não sei se foi em Sete Lagoas, se foi em Lagoa Santa, eu não lembro. Uma mãe suicidou-se carregando um bebê no colo, pulando dentro de uma lagoa. E esse bebê, ele boiou a noite inteira, porque a fralda não deixou ele afundar. E Meu os Deus. bombeiros resgataram ele no dia de manhã. Meu Aí eu Deus. falei: como assim com o coração daquela mãe, né? E comecei a comparar. Eu falei assim: então, e as mães que jogam os neném no lixo? O coração delas é, né? E comecei a questionar aquela coisa. Aí eu peguei e falei com meu marido assim, falei assim: amor, deixa eu te falar um negócio, eu preciso sair daqui. Ele: por quê? Eu falei assim: não, eu vou sair dando coice santo em tudo quanto é gente que fala qualquer coisa comigo, porque ela me irritou. Eu preciso ir para um meio de gente que lê Bíblia, que é inteligente, que tem ali uma intimidade com o Espírito Santo, que conhece a palavra mesmo, que não é doutrinado só pelo ouvido, pelo que acha que é, que, sabe? E comecei, ele pegou e falou assim: ah, é bem, não tinha caravana da Fernanda Brum que você queria ir para Israel? Olha quando que é e vai. Aí eu entrei para olhar, não tinha mais, já tinha passado. Aí tinha da Helena Tanuri. Eu falei: nossa, bem, achei uma da Helena Tanuri. E eu escutava durante o período de depressão e de ansiedade todas as pregações dela de ansiedade. Então a Helena tem assim um papel fundamental no meu processo de cura. E eu peguei e falei assim: então eu vou. Aí ele falou assim: vai mesmo. Aí eu liguei lá, tinha uma vaga. Aí Era eu a falei: sua. era a minha. Aí eu falei: moça, mas deixa eu te contar uma coisa. Eu ainda tenho que expelir o neném. Como é que faz e tal? Você faz o meu cadastro e me manda um boleto para eu pagar. E aí, se eu expelir o neném, eu vou. Se não expelir, eu não vou. Ela falou: olha, não posso. Eu posso fazer o boleto para você hoje. Isso foi numa quinta-feira. E aí, até na segunda, você pagar. Senão, você perde, tá bom? Eu falei: tá bom. Aí peguei, paguei na segunda-feira. E falei: ah, vou pagar, seja o que Deus quiser. Aí eu falei: Alisson, se o neném não sair até na quinta-feira, eu vou fazer a curetagem. É mesmo, a Batatinha estava no aeroporto. Verdade, encontrei com ela lá. E aí, peguei. Ah, não! E outra coisa, Raira. E 3 meses antes de engravidar, eu tive um sonho. E qual era o E sonho? Deus Ô, me disse. Dani, pode fazer só uma pausa aproveitando o gancho? É porque tem umas chaves que vai virando, sabe? Quando você falou da questão da irmã que chegou na sua casa e te deu uma palavra, eu fiquei pensando o seguinte: quantas vezes a gente vai estar num ambiente favorável? Tipo assim, as pessoas foram na sua casa para te visitar, você estava ali propensa a receber uma palavra de cura, e aí vem um enviado de Satanás e lança uma isca.
Gente, eu chamo isso aqui de isca de Satanás. Se a Dani come essa isca, ela vai começar a falar com Deus assim: Deus me muda, muda meu coração, e é isso. Ou vai se fechar de tipo: ah, beleza, Deus, então tá bom, você vai me dar um filho porque meu coração é mau. Gente, não é porque é ambiente cristão, não é porque tem só gente crente que eles vão falar a verdade. Nós precisamos saber julgar o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Eu também recebo um tanto de palavra que não vem de Deus. Teve uma pessoa que virou para mim quando eu comecei com esse negócio de postar no Instagram, virou para mim e falou assim: "Isso é fogo de palha, daqui a pouco passa". Aí eu falei: "Você vai chamar o que Deus gerou no meu coração de fogo de palha?" Tipo assim, eu desconsiderei a palavra, não rendi e falei: "Deus, se eu não vou comer. Essa é isso que eu não vou comer". Porque se eu escuto essa palavra, eu pego e falo assim: "Ah, então eu nem vou começar, porque eu vou fazer uma coisa que não vai durar", sabe? É, Então toma cuidado com o que vocês escutam, porque eu sei que tem muita gente que tá aí, ó, trancada dentro de casa por conta de uma palavra que comeu dos outros. Então é sai verdade. desse lugar em nome de Jesus. Agora pode dar sequência, Dani. Mas eu sou muito inconformada, sabe, Raira, com certas coisas. E às vezes quando eu recebo uma palavra, se Deus não falar comigo, meu filho, entra aqui, sai aqui. Eu falei: Deus, não tô entendendo qual que é esse negócio. Jesus veio, rasgou o véu, tem o livre acesso, vai mandar recado? Eis-me aqui. Mas tem Mais recado uma que pensa igual eu. A aqui. Cacau não concorda com isso, sabe? Cacau ama receber dos outros. Eu falei assim, ó Deus, Ah, eu só aceito do Senhor se o Senhor me falar alguma coisa antes. Por é. exemplo, eu tô vivendo algo com Deus. Aí falou, é relacionado ao que eu tô vivendo? Ok, eu recebo. Mas Deus me contar novidade pela boca dos outros, eu não Ah, recebo, lá, ó, não. tia Jane é profeta. Tia Jane e Cristina, quando elas falam assim, eu tenho que conversar com você, meu filho, larga a vida. E fala, qual É, que é o tem as recado? pessoas, né? E eu tenho, Tem pessoas eu específicas. tenho uma lista que eu falo: Senhor, não precisa divulgar fulano, ciclano e beltrano, que eu não vou escutar. E Deus é inteligente. Deus é sábio. Ele não vai mandar um Muito, recado que eu não vou escutar, tá? muito. Mas deixa eu ler a palavra aqui que a Andreona trouxe para mim. É em Jó 14:7. Mas como eu falei do poder da vida e da morte nas mãos do Senhor, eu vou ler do 1, tá? Tá. O homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Brota como a flor e murcha. Vai-se como a sombra passageira, não dura muito. Fixas o olhar num homem desses? E o trarás à tua presença para julgamento? Quem pode extrair algo puro da impureza? Ninguém. Os dias do homem estão determinados. Tu decretastes o número de seus meses e estabelecestes limites que ele não pode ultrapassar. Por isso, desvia dele o olhar e deixa-o, até que ele cumpra o seu tempo como trabalhador contratado. Então, até aqui no 6, o que Deus fala? Tudo já tem um tempo determinado. E tem o Provérbios também, eu não sei se é o 136 ou 156, que fala que todos os nossos dias já estão contados desde antes de nós nascermos. E esses dias eu falei com uma pessoa assim, isso é tão verdade que a Teodora tem o dia de nascer e o dia de partir. E isso só cabe ao Senhor e não a mim. A Aham. pessoa ficou me olhando assim com uma cara de assustada e tal, sabe? E depois eu conto pra vocês por que eu Salmo falei 139, 16. isso aí. Tá vendo? Eu só troquei o 9 com o 6, mas era isso aí. E aí a palavra que a Andrea trouxe para mim foi o seguinte. Essa aqui, ó. Para a árvore, pelo menos há esperança. Se é cortada, torna a brotar. E os seus renovos se vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo e seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro de águas, ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada. Então, Amém. ele tem algumas versões que falam que há esperança para a árvore que plantada junto ao ribeiro florescerá. Quem é o ribeiro? É o Senhor, porque do trono flui águas vivas, né? Amém. As águas que fluem do trono que regam a nossa vida, que nutrem a nossa vida. Então, ela trouxe essa palavra para mim, só que eu fiquei meio que sem entender.
Falei, não tô entendendo, assim, eu entendi a palavra, entendi o sentido, mas eu falei assim, no que ela vai se encaixar? Que depois eu vou ter filhos, que a minha vida vai florescer e tal, mas aquilo não ficou muito ali pra mim. E aí, a Gisele me pediu para ficar com o Ministério das Crianças. Aí eu peguei e falei assim, ô Gi, te agradeço, mas eu não vou querer, porque eu sou a tia da bagunça. Eu vou rolar no chão com os meninos, vou brincar, vou querer passear com eles, vou querer fazer as coisas, mas se estiver gritando na hora do culto, eu vou pegar e sentar do meu lado. E os pais não estão preparados para isso, não. Então eu não quero criar confusão. Aí ela, tá bom. Aí eu fui, tive um sonho que o meu sobrinho pulava no mar e eu puxava ele correndo para resgatar ele. E o Jamilson, um amigo meu, tinha largado o serviço na Vale, foi morar na praia e estava vivendo de pesca. E ele pescava uma vez no dia, uma vez no mês, e aquela pesca sustentava ele o mês inteiro. E ele me chamou para mergulhar com ele e ver como que ele pescava. E lá no fundo tinha peixes de cores que eu não conheço, cores que eu não sei falar, nunca vi essas cores, e eram peixes maravilhosos. E no fundo desse mar tinha 3 pedras quadradas. E eu conto os meus sonhos pro Alisson porque eu esqueço alguns e ele sempre me lembra. Aí quando eu perdi o neném, que eu fui viajar, quando a gente estava subindo a escada rolante do aeroporto, ele falou comigo assim, amor, lembra que você teve um sonho que você viajava sozinha? Eu falei, eu não tive esse sonho não. Ele falou, teve sim, que você viajava, que teve o Jamil, São Francisco. Aí eu falei, é mesmo. Ele falou assim, então você presta atenção nos lugares que você vai. E o que ficou muito na minha cabeça foi as 3 pedras quadradas. Então eu cheguei no Mar da Galileia caçando a pedra, né? Aí eu falei, não tem pedra? Então não era aqui que o Senhor me trouxe, não. Cheguei no Mar Morto, tinha nada, só sal e água. Eu falei, não era aqui também que o Senhor queria me trazer. Eu falei, então acabou as águas, nem tem mais água aqui, que deserto. Então eu desci completamente do Rio Jordão. E eu falei com o Alisson assim, amor, o que você quer que traz pra você? Ele falou assim, pedra e água. Eu falei, esse menino tem Amém. problema. Aí ele falou assim, todo lugar que você for, você agacha com uma pedra na bolsa. Eu falei, nossa Deus, eu vou voltar cheio de pedras, passar no aeroporto. Aí eu fui. Só que assim eu fiz, fui trazendo as pedrinhas, fui catando as pedrinhas, fui catando as pedrinhas. Aí eu trouxe mais pedrinhas de Cafarnaum, né? Porque Cafarnaum foi a cidade que Jesus operou mais milagres. E aí eu trouxe mais pedrinhas de lá. E aí cheguei no Rio Jordão. Ah, e detalhe, o tema do congresso, eu não sabia o que era o tema, eu não sabia nada, gente. Eu entrei, comprei, paguei, arrumei a mala e saí correndo. Nem roupa eu tinha. A Malu, a Malu Lins, que é consultora de imagem, eu de repouso não podia sair porque eu tinha feito curetagem, quase morri, tive hemorragia. A Malu pegou o roteiro, olhou na internet os lugares, saiu nas lojas catando roupa condicional, tudo pra mim. Trouxe aqui em casa, eu experimentei e ela pegou uma roupa que combinasse com cada lugar e arrumou a minha mala. Sou muito Que grata, gracinha. uma gracinha. Aí cheguei, teve o Rio Jordão, aí tem aquela cerimônia de batismo ali, que é um ato simbólico, né, e tal, e muitas pessoas são batizadas pela primeira vez. Eu olhei, não tinha nada também, filha, não era aqui não. E fui embora. Quando a gente saiu para ir embora, quando a gente chega, a gente ganha uma garrafinha para quem quiser trazer água. E aí eu tava indo embora, falei, gente, eu vou encher a garrafinha para pegar água pro Alisson. Só que lá a gente tem que andar dentro daquelas gradezinhas, né? E eu achei que eu ia chegar no Rio Jordão, ia nadar lá, como se Jesus estivesse lá, sabe? E a minha imaginação é dessa. Aí eu cheguei lá, não tinha nem. Aí eu voltei assim, não tinha mais ninguém. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha ninguém. A placa estava em árabe, eu não sei ler árabe, então eu falei, não estou fazendo nenhuma transgressão. Muito bom, muito bom. Não tá na minha língua. Se tivesse em português, né? Podia até falar que eu desobedeci alguma coisa, mas eu não sei. Aí eu saí por trás da grade e falei, ai, que delícia, eu vou entrar nesse rio, nem que seja só andando. Quando eu pus o pé, cara, eu tenho um vídeo aqui em casa, acho que eu já te mostrei na época, eu não sei. Eu tava gravando vídeo pro Alisson, que eu tava pegando a água, aquela coisa toda. Aí na hora que eu pus o pé assim, juntou de peixe no meu pé, mas era os peixinhos normal. Aquele tanto de peixe, e quando eu olhei pra frente assim, tinha 3 pedras quadradas.
peixinhos do sonho. E eram 3 pedras quadradas. E ali eu chorava, aí eu parei o vídeo e eu chorava. Eu falei, Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E o tema do congresso era cura de alma e cura de depressão. E eu não sabia, né? E era restauração e tal, aquela coisa toda. Saímos dali e fomos para Jericó. Quando chegamos em Jericó, conheci, vou resumir assim rápido. Conheci um ex-muçulmano que converteu para o judaísmo, que converteu e é judeu messiânico. Os judeus messiânicos são aqueles que acreditam em Jesus como Messias, porque um rapaz fugido foi embora para os Estados Unidos, chegou no shopping, encontrou com um cristão, o cristão evangelizou ele pelo telefone começou a evangelizar esse cara e esse cara abriu uma escola. Onde o pai dele tinha um bordel, um restaurante, que foi onde a gente almoçou. E ele falava tudo em inglês e tinha uma tradutora lá que ia traduzindo. E ele falava que ele montou uma escola e nessa escola ele fala de Jesus, mas sem falar o nome de Jesus. Ele fala o amor. Ele troca Jesus pelo amor. O amor cura, o amor faz milagre, o amor liberta. E que as crianças só querem ir para a escola, as crianças só querem ficar na escola. E aí ele falou, e tem gente aqui que precisava estar aqui, porque precisa cuidar de crianças. O segredo é as crianças, porque os adultos estão cheios de mazelas no coração. E eu, ai, era comigo, porque eu não fiz o ministério das crianças. E aí eu comecei a contar. E na hora que acabou de lá, eu mandei uma mensagem para Gisele. Preciso falar com você sobre o ministério das crianças. Falei, eu vou obedecer logo, meu filho, que eu sou dessas, que Deus faz assim, eu já corro. Falei, não, 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 já tô indo. Tá tudo certo. Aí voltei e comecei a ficar com o Ministério das Crianças. E aí eu entendi ali todo o processo. Eu falei, Senhor, o Senhor mandou uma criança para o meu ventre para eu entender que nós precisamos cuidar das que aqui estão primeiro, para depois a gente trazer mais crianças ao mundo. E aí, Raira, eu voltei curada. Eu falo dessa Amém. perda sem tristeza, sem Amém. chorar. Claro que eu queria que o neném Glória a tivesse. Jesus. Claro! Mas, né, tudo Deus tem um propósito. Então, eu voltei assim, curada. E às vezes, quando as pessoas falavam, me olhavam com uma cara de assustada, tipo assim, nossa, ela nem tá triste, ela não vai chorar? Eu falei, não, gente, porque a alegria do Senhor superabundou na minha vida. E a alegria Amém. do Glória a Senhor, Jesus. a graça do Senhor nos basta. Tudo é dele. O que ele nos dá é, né, consequência. Perfeito. Exatamente. Tudo que ele nos dá é porque ele tem propósito. E eu aprendi que filho é missão, filho não é projeção. A gente não tem que falar assim, eu quero ter um filho porque eu não tive isso quando criança, eu quero dar para ele. Não! Filho é missão. Qual é a missão desse filho? Qual a missão que Deus tem ali para aquela criança? Filhos são herança do Senhor, né? E aí os anos se passaram e aí veio pandemia. Na pandemia, eu ganhei um tanto de árvore cortada, só tronco. E aí a pessoa que me deu falou assim, só fincar na árvore, no chão que ela brota. Aí eu olhei assim, e dentro do meu coração eu pensei, falei, nó, cortou, foi um caco e me deu, né? Pensei, esse trem não vai prestar. Aí eu falei com a Alice assim, planta lá embaixo, perto da água, porque a Bíblia fala que a árvore cortada perto da água vai brotar, então põe lá. Raira, as árvores começaram a brotar e Deus começou a falar comigo ali naquele processo de uma forma tão grandiosa que eu falei, é isso. E as árvores estão lá, lindas, lindas, lindas. Glória a Deus. E era tudo toco, você acredita? E aí, Tá beleza. tudo plantado no sítio. Plantada na chácara, lá no fundo. Aí passou e veio a pandemia e tal, aquela coisa toda, muita gente morrendo e filho perdendo pai, pai perdendo filho, aquela confusão toda. E aí eu peguei e falei, o quê? Pô, menino nesse mundo pra sofrer? Sai fora, eu não quero filho mais não. E comecei a conversar com o Alisson e a gente chegou num acordo que a gente não ia mais ter filhos. E aí, mas a gente fez uma oração. Eu falei, não, Alisson, mas vamos fazer uma oração falando com Deus. Que se Deus tiver um propósito, Ele pode mandar que nós vamos criar com amor, com carinho, com base na palavra. Mas que se for de nós estamos tranquilos. A gente não quer mais, não. Nossa vida tá muito boa e eu não quero pôr menino para sofrer, não. Tá doido para depois ter que enterrar filho? Deus me livre.
E assim a gente passou a pandemia e ano passado. E aí, quando foi ano passado, o filho de uma amiga adoeceu. Teve um câncer muito raro e agressivo na medula. E esse câncer não tem cura. E o pequeno Samuel tinha apenas 4 anos. E aí, quando eu fiquei sabendo, a minha primeira coisa, eu falei, Deus, eu não aceito. Não aceito porque isso não é do Senhor. Porque a tua palavra fala que o Senhor não faz nada sem antes avisar os teus servos, os profetas. Eu não vi nenhum aviso. Tá errado. E aí eu fiquei tão magoada, tão triste, tão com tanta raiva assim, nem sei do que, mas da situação. E eu fiquei sabendo numa terça e eu só consegui ir lá na sexta. Quando eu cheguei lá na sexta, porque eu falei, eu preciso controlar uma mãe e um pai. Como que eu vou com todo esse sentimento? Eu não posso. Então eu orei muito e tal. Quando eu pisei no quarto, a avó do neném virou pra mim e falou assim: Dindinha, tenho que te contar uma coisa. Eu falei: o que, tia Kiki? Ela falou assim: há um mês atrás, na ceia, o pastor pegou o microfone na igreja e ele chorava, 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 chorava e não parava de chorar. E eu comecei a interceder com ele e Deus falava comigo que ia levar uma pessoa que ia sacudir todo o reino de Deus. Oh, Raira, quando ela Nossa, cheguei falou, arrepiada aqui. quando ela falou isso comigo, parece que tirou um peso, puff, de cima do meu coração. E ali eu senti que Deus ia levar ele e que era do Senhor. Na hora. E eu senti como uma resposta de Deus, um cuidado de Deus com a minha vida tão grande, porque Deus falou assim: filha, sou eu sim, olha aqui. Eu avisei, mas eu avisei para as outras pessoas. E olha a minha resposta chegando aqui para você. Meu E ali eu comecei a orar, 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 orar. E a gente fazendo campanha de oração e aquela coisa toda. E aí Deus me deu um sonho. E nesse sonho eu cantava uma música, estava a mãe, o neném, o pai, o bisavô, a bisavó, uma irmã do Coque, que eu não sei quem é essa irmã do Coque, e a minha mãe lá no quarto. E aí, enquanto eu começava a cantar a música, Deus ia levando Samuel. E ele ia dormindo. E ele ia dormindo. E aí Deus falou comigo assim: fala pra ela que tudo que é meu eu pego de volta, eu devolvo em dobro. De hoje a 1 ano ela terá gêmeos. Meu Aí Deus. eu, tá bom. Só que eu guardei aquele sonho. E aí eu peguei e teve uma cantata no hospital pra ele. Quando teve essa cantata no hospital pra ele, eu não conseguia lembrar a música que era. Quando eu cheguei lá, e o vô e o bisavô dele não tinha visitado ele ainda. Então, o que que eu peguei do sonho? Que quando o bisavô visitasse, ele ia morrer e que eu cantava aquela música que ele ia morrer. E aí Meu eu Deus. fiquei preocupada do bisavô não subir. Aí, como ele não podia receber visitas, pediram para ninguém subir, porque ele ia começar a radioterapia. Quando eu distraí, cadê o bisavô? Sumiu, Meu Deus. sumiu. Me deu um Não desespero. Eu queria deixa ele catar ele na subir. escada para ele não subir e aquela coisa toda. Eu falei, meu Deus, não. E foi certinho. Num domingo foi a cantata, no outro sábado ele piorou e na segunda ele faleceu. E por conta dele, eu já não queria mais ter filhos, nem se Deus descesse aqui em carne com Jesus de novo e entregasse na minha mão. Eu falei, o quê? Olha o que ela tá passando. Eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Ele faleceu às 11h25. Às 11h tocou. Aí eu, bom dia, tudo bem? Ela, não, Dindinho, a gente não tá muito bem não, porque o Samuel acabou de partir pra Glória. Eu quase bati o carro na garagem. Nossa. Eu fiquei sem reação. Eu falei, como assim? Você tá doida? Ela falou assim, não. E eu preciso que você arruma todo o velório pra mim, porque eu estou aqui em BH e minha família tá aqui comigo. Eu falei, como é que... Aí eu pensei, né? Falei, como é que é? Ela falou assim, é. Eu falei, tá bom. O que mais você quer que eu faça? Não, só que você organiza tudo, não sei o que, não sei o que. Aí eu peguei e falei com ela assim, eu te amo, viu? Aí ela falou assim, eu também te amo. E desligou o telefone. Eu desabei a chorar, subi desesperada pro escritório, ligando pra minha mãe. Ai, mãe, o Samuel morreu, o Samuel morreu. E aquela confusão toda. Aí eu dei uma acalmada, acalmei e saí resolvendo tudo igual Mulher Maravilha, né? Nem parecia que tava acontecendo nada. Cheguei no funerário, organizei tudo, não sei o que, e ele chegou. Quando ele chegou, ele tava quentinho ainda.
Eu falei, Nossa. Deus, eu quero fé para orar e ele levantar, porque eu não tô aceitando isso. E eu não queria sair de lá. E a minha mãe e minha filha vão embora, vão embora. Eu falei, não, mãe, não vou. Enquanto ele não voltar, eu vou orar, eu quero orar, eu quero orar, eu quero orar. Aí a minha mãe não deixou eu ir, tava me puxando e eu chorando e eu saí. Depois que já estava tudo pronto, eu fui lá conferir para poder levar para o velório. Quando eu cheguei lá, que eu levei a mão, Deus falou comigo assim: tá vendo onde você tá? Fui eu que te trouxe aqui. Porque quem Nossa. te sustenta sou eu. A força que você tem para fazer o que você faz é minha, não é sua. Eu sou o dono de todas as coisas. Oh, É sobre ele, né? ali eu olhei assim e falei, entendi. E eu olho mesmo pra cima, como se eu estivesse olhando pra alguém conversando. Eu sou assim, gente, é engraçado demais. Tem hora que até eu começo a rir. Entendi. Entendi, Senhor. E eu saí de lá tranquila, em paz. Liguei pra minha mãe e falei, avisa o pessoal que eu tô chegando com ele. Tá bom, cheguei e tal. Aí contei pra ela. Aí passou no outro dia, de madrugada, a gente ali, ela contando o que as pessoas estavam falando. Eu falei, olha, eu tive esse sonho. Mas eu não estou falando que Deus falou que você vai ter gêmeos ou que vai ser isso, não. Mas foi o que Deus falou comigo no sonho. Beleza. Profeta temerosa. Eu sou, morro de medo, você tá doido. Mas aí vai escutando quem são os gêmeos que Deus falou. Era um dela e o meu. Ah, meu Deus. Aí ela pegou e contei pra ela. Aí tal, ela ficou. Então é um processo muito dolorido, eles sofrem muito, né? Ainda eles estão no processo do luto. E aí eu ficava, Xera, arruma outra, tira o chip, não sei o que, não sei o que. Ela, não, Dindinha, vou esperar você primeiro. Eu falei, vai demorar, viu? Porque eu vou te falar, vai demorar. E nesse período todo, eu não estava tomando remédio, não estava fazendo nada, mas eu corria do meu marido no período fértil. Contava direitinho, eu corria, porque meu ciclo é muito certinho. Aí a Sharon tirou o chip no início do ano e engravidou. E aí, quando ela engravidou. E eu, ano passado, olha pra você ver, vocês cuidado com o que vocês falam brincando, viu? E ano passado eu falei com ela assim: vai você primeiro, Cheryl, que quando você engravidar, eu engravido, nós vamos ficar barriguda junto. Mas eu falei brincando, sabe, com ela. Esse Natal eu E vou passar nisso, com meu marido. exatamente, Brincando. falei brincando com ela. Aí, quando foi no início do ano, a Sabrina, que é a nossa coach, deu aquelas palavras pra gente fazer, né? E a minha palavra de maio era multiplicação, porque estava no meu Sei. cronograma que eu ia retomar a obra da chácara. Então eu precisava multiplicar o dinheiro, né? Pra poder Meu fazer a Deus. obra. Deus sempre entende errado, Dani. E eu ainda tomei todo o cuidado para pôr as palavras para Deus não entender errado, né? Aí, beleza. Aí passou. Quando foi assim, para fevereiro, mais ou menos, e eu comecei a sentir que eu ia engravidar. Apesar de não querer engravidar, eu estava sentindo. Eu falei, gente, eu falei com umas 2 ou 3 pessoas. Eu falei, gente, eu tô sentindo que esse ano eu vou engravidar. E não é desejo do meu coração, eu tô sentindo. E alguém que tá pondo isso dentro do meu coração. E esse alguém é Deus, e eu tô sentindo. Aí teve um dia que o Alisson passou na minha frente. Raira, eu senti um comichão na barriga, uma coceira na barriga. E aí eu falei, ai meu Deus do céu, aí que Que eu Jesus. corri dele mesmo. Aí que eu corri dele mesmo. Aí só que eu fiquei calada, não contei pra ninguém. E eu lembrei da Luana falando comigo que ela sentia coceira na barriga, que ela tirou o chip também e engravidou logo. E aí eu lembrei dela falando isso comigo. Ela tá até fazendo o projeto do quarto do neném por causa disso. Que eu falei assim, ó, Luana, escolhi você por causa disso. Porque eu sei que veio na minha cabeça. Meu Aí Deus. eu peguei e fiquei caladinha. Aí eu perdi, troquei de telefone, né? E perdi as fotos da minha palavra. Aí no final de abril, eu liguei pra Sabrina e falei, seu Sabrina, você tem as fotos da minha palavra aí? Me manda aqui, por favor. Aí ela falou, mando. Quando ela me mandou, antes dela me mandar, ela falou assim: olha, sua palavra do mês é multiplicação. Vai que você engravida. E eu Meu já Deus. tava grávida até aqui, ó. Só que eu não sabia. Até na Aí, tampa, né, até Dani? na tampa. Aí o que que aconteceu? No mês de abril, a minha irmã estava morando no Rio, teve o feriado de 21 de abril. Depois teve o congresso da Associação dos Correspondentes lá em Brasília.
E foi tanta confusão que eu não sabia nem o dia que eu tinha Parou. menstruado. Eu não sei, não sabia. Aí eu só descobri o dia que eu menstruei porque a minha menstruação é muito certinha e ela fica 7 dias. E eu lembro que eu cheguei na praia na quinta-feira, no dia 20. Eu não entrei no mar porque eu estava menstruada. Na sexta-feira foi o último dia, no sábado eu entrei no mar. Então eu falei, ela acabou dia 21, contei 7 para trás, 14. E falei com o médico, ó, minha menstruação deve ter chegado ou dia 14, dia 15, por ali. Ou um dia ou no outro. Expliquei para ele o que tinha acontecido. E aí, nessa confusão de viagem daqui, viagem dali, serviço, aquela coisa toda, aquele trem todo, eu esqueci. E eu ainda dei uma dor na coluna que eu descobri no dia 26 que era uma hérnia de disco. Que eu acho que eu nem tenho hérnia de disco nenhuma, mas tudo bem. Eu creio pela cura, eu creio pela fé que eu estou curada. Mas enfim, Amém. vamos lá, Amém. diz que o Tá. Em nome diagnóstico de é Jesus. esse. Aí fui para Brasília, tomei uma injeção de B12. Meu B12 foi lá nas alturas, estava 1.200 no exame. E aí essa injeção de B12 dói mais que a dor da coluna. E aí eu fui para Brasília. Quando eu cheguei lá em Brasília no dia 27, que foi o dia que o neném foi feito, todo mundo ri. Se rir não Meu vai Deus. pro céu, tá? Por Aí quê? o pessoal pegou e falou assim: Ô Dani, vamos sair de noite e tal. Eu falei assim: "Ô, gente, não vou não, porque eu preciso preservar minha coluna, porque amanhã tem o congresso e aí senão não vou dar conta de ficar sentada o dia inteiro, então eu não vou não". Aí beleza. Aí fiquei no hotel. Aí a gente colocou na televisão a série do Rei Davi para assistir. E foi Ah, justamente o episódio que o Rei Davi estava casando. beleza. Exatamente. E aí, a gente foi namorar. Oh, meu Deus. Namorei e nem tchum. No dia seguinte, o congresso o dia inteiro. No dia Meu 29, Deus. aí senti dor, né? E meu marido é muito bonzinho, aí ele não, ele fica quietinho no canto dele, sabe? Aí na sexta-feira, não namorei. No sábado, nós fomos passear no congresso. E eu parei na frente do STF, assim, e eu fiquei viajando, olhando assim, olhando pro nada, pensando em nada. Aí o Alisson virou pra mim e falou: seu bem, você gosta desse lugar, né? Você gosta de Brasília? Eu falei: Alisson, tem um trem aqui que parece que é meu. Tem um trem aqui que parece que me pertence, que eu tenho alguma coisa nesse lugar. Eu não sei. Eu chego aqui, parece que isso aqui é meu. Ele falou: você quer ser deputada, bem? Eu falei: não, deputada não. Quem sabe presidente da República? Aí ele começou a rir. E a gente saiu andando, Raira, num sol, suando. E a gente resolveu andar a pé, porque a gente queria passear, andar a pé. E aí a gente foi andando nas esplanadas ali, olhando tudo e tal. Pegamos um Uber e fomos embora almoçar. Fomos pro shopping, almoçamos, depois a gente foi no cinema, aquela coisa toda. No dia 30, a gente entra no avião e vai embora. Quando eu entro no avião, quem tava lá? Bolsonaro. Aí, voltando. Lembro. Aí chegamos aqui no dia primeiro, passou a semana toda trabalhando e com uma dor, tomei mais vacina de B12, mais coisa, e aquele trem todo, e não namorei mais. Por isso que eu sei que o neném foi feito dia 27 de abril. Gente do céu. E Tá uma muito pontual. muito pontual, uma dor terrível. Aí no dia 7 eu saio para passear com a Pérola e torço o pé. Quando eu torci o pé, meu pé virou uma bola. Vim embora pra casa. Alisson, eu tinha acabado de sair da igreja, dei água pra Pérola na igreja, que os meninos estavam ensaiando lá, né, pro culto à noite. Vim embora, o Alisson falou: Daniela acabou de sair daqui me ligando, aconteceu alguma coisa. Me buscou e me trouxe pra casa. Aí a Juliana, minha prima, tava morando comigo. E não que ela tava morando comigo, ela tava aqui em casa, ela tá trabalhando comigo. E aí ela tava aqui já, ela ficou comigo aqui, e aí a namorada do Ronan, que é fisioterapeuta, veio aqui em casa, olhou meu pé, pôs meu pé no lugar, aquela coisa toda. Aí fiquei. Aí minha mãe, vai fazer um raio-x, vai fazer um raio-x. E eu grávida, gente, não esqueça, mas eu não sabia e a minha menstruação não estava atrasada, porque ela só ia chegar lá pro dia 15. E isso ainda era dia 7. Aí no dia 8, segunda-feira, fui trabalhar meio mancando. Do dia 8 pro dia 9, eu estava dormindo e a Juliana acordou vomitando. E no
E eu estava dormindo e sonhando que eu estava esfregando a filha do Leandro, engenheiro, a Joana, e cheirando ela, que ela era muito gostosa. Ela estava lá no escritório comigo. E aí eu acordei sentindo cheiro de neném. Acordei sentindo cheiro de neném. E a Juliana vomitando e falando: ai, vocês me levam no médico que eu tô passando muito mal, tô vomitando. Na hora veio na minha cabeça assim: será que eu tô grávida? Em 2019, o Alisson acordou vomitando. Será que quem vai vomitar agora é a Juliana? Do nada. Mas não foi do nada. Do nada aos olhos humanos. Mas foi o Espírito Santo já colocando o pensamento ali na minha cabeça. Aí eu fiquei preocupada com ela. Larguei o pensamento pra lá, o cheiro do neném que eu tava sentindo pra lá e fui socorrer ela. Levei ela pra UPA. Cheguei lá na UPA, falei, ah, Ju, já que você tá aqui, você vai contar, eu vou tirar uma ficha também, que eu faço raio-x e minha mãe, lá, se me dá sossego, para de falar na minha cabeça pra me fazer raio-x. Assim fiz. Quando eu tô lá esperando, um moço que tava com suspeita de trombose tava lá e eu comecei a ajudar o moço. Falei, não vai deixar ele embora, não pode pôr ele no anticoagulante, aquela coisa toda, que quando eu ia pra África com você, o Alisson deu trombose, né? Então a gente quase um expert em trombose, de tanto susto que a gente teve. E aí já levei o moço pro médico, já fiz uma arruaça lá na UPA e já fui ajudando o moço. Aí eu comecei a sentir uma ardência, assim, na vagina de infecção de urina. Aí eu falei, nossa, tô dando infecção de urina, não é possível. Eu falei, já que eu já tô aqui, eu já vou pedir até o médico um antibiótico. Aí fui fazer o raio-x. Gente, e eu grávida, não esquece, eu grávida. Entrei pra sala do raio-x. Quando cheguei na sala do raio-x, a moça que estava lá tinha comprado uma casa financiada com a gente. Uma querida, super grata a gente e tal. Aí ela começou a falar do Alisson. E eu comecei a falar da trombose, do livramento, contar do moço que estava ajudando lá naquela palavra. Aí quando ela foi fazer o raio-x, a luz caiu. Pá! Ela falou assim, uai, a luz caiu? Eu falei, uai, que estranho, né? A luz não, é energia, né? E grávida não pode fazer raio-x, viu, gente? E eu estava grávida. Aí ela vai e fala assim, ah, eu vou ligar aqui. Aí esperando a energia voltar, ela ligou. Aí ela conseguiu bater 2 chapas só do meu pé e eram acho que umas 5, 6, alguma coisa assim. E a luz caiu de novo. Aí ela pegou e falou assim, ah, isso é muito poder de Deus que você tá. Eu pus a mão na cabeça e falei assim, amém, eu recebo. E continuei contando o testemunho, livramento de Deus, aquela coisa toda. Aí ela pegou e foi fazer o raio-x de novo pela terceira vez. A luz caiu de novo. Ela falou, ah, não, eu não vou fazer seu raio-x mais não. Porque, pelo amor de Deus, essa luz tá caindo demais. Deixa eu ver se essa chapa aqui que eu fiz já é suficiente para ver se você trincou o pé. Aí eu falei assim, ah, eu vou com você, que eu sou de casa mesmo. Aí fui entrando com ela, doida pra ver como é que funcionava a negócio. Pegou ela e falou assim, ah, não, é só uma luxação, não trincou, não. Vamos lá, que eu vou falar com o médico por que eu não fiz tudo e para ele olhar se essas são suficientes. Eu falei, tudo bem, saímos conversando. Qual médico que te atendeu? Eu ainda falei o médico errado, minha filha. Falei o médico que eu tinha levado o moço da trombose e não o meu. Aí ele, não atendi ninguém assim, não. A cabeça de grávida já não estava funcionando, eu nem sabia. Aí ela voltou do outro médico. Bonzinho médico, tem que ver. Aí explicou para ele o que tinha acontecido. Ele pegou e falou que tava ok, que ele ia olhar. Aí ele olhou lá e falou que não tinha trincado, não, que para saber se eu tinha rompido algum ligamento, que eu tinha que fazer uma tomografia, uma ressonância e tal, nanana. Aí eu falei, doutor, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô começando com a infecção de urina. Ele falou assim, é? Eu falei, é, mas eu tô achando engraçado, porque ano passado eu tomei uma vacina para infecção de urina que não era para eu estar com infecção de urina e eu bebo muita água. Será que você já me dá um antibiótico de uma vez, que é para eu não precisar voltar? Aí ele falou, dou, claro. E grávida pode tomar antibiótico, gente, para infecção de urina? Não pode. Beleza. Mas a minha menstruação não estava atrasada. Eu tinha tido só o sonho e a Juliana acordou vomitando. Então, para mim, estava tudo certo. E se tinha uma coisa que eu não esperava, era engravidar. E aí, tudo certo. Cheguei em casa, passamos no supermercado. A Alisson foi descascar batata. Eu pus um frango e macarrão para cozinhar ali, para fazer uma sopa para a Ju, para ver se forrava o estômago dela. Oi, Tu, bom dia.
Aí, já falei de você aí, ó, você chegou atrasada. Aí, Bom eu, dia, Tuane. Deus te abençoe. aí eu peguei e fui no banheiro. Falei assim, ai, vou ali no banheiro fazer xixi, que eu tava segurando o xixi pra acabar de cozinhar, pôr o macarrão ali pra coisa, né? E na minha gaveta tinha um teste de gravidez que eu tinha comprado quando a Sabrina engravidou. Ah, gente, ainda tem outra coisa. Quando a Sabrina engravidou, que eu esqueci desse detalhe. Quando a Sabrina engravidou, que ela foi me contar, ela levou os testes de ovulação dela e falou comigo assim: Heloísa está, meu neném vem para anunciar o seu, porque Deus me deu uma palavra de Maria indo visitar Isabel quando estava com 6 meses de gestação. Então, quando eu tiver com 6 meses de gestação, você vai engravidar. Eu falei, não vou não, porque eu não posso não. Não organizei, não estou preparada e comecei a ficar desesperada. Aí ela me deu tudo. Cara, depois eu cheguei na igreja, a Ellen tava pregando um negócio nada a ver. Aí do nada ela começou a falar de Maria Isabel e de Sara. Eu olhei pra Sabrina e falei, é com você, irmã? E ela ria. Eu fui para São Paulo num chá de virtudes, e o chá de virtudes era pra Tatá que tava grávida. A pastora Lu falou olhando pra mim o tempo inteiro. E ela pregou o quê? Maria visitando Isabel. E eu falei, já entendi, Senhor, vou engravidar Ah, daqui a um beleza, mês. mais Ai, no meu Deus do céu, final. como é que eu vou fazer o escritório, aquela confusão toda? E aí, você acredita que a Elô fez 6 meses de vida no dia 31, dia 30 de abril, né? Porque não tem 31, ela nasceu dia 31 de outubro. Dia 30 e eu engravidei no dia 27. Só Meu que Deus. aí Deus trollou, né? Eu e a Sabrina, porque a gente estava muito ligado nos sinais. Aí Deus falou: não, vocês estão muito ligados nos sinais, daqui a pouco vocês vão achar que é minha assessora, então deixa eu mudar esse negócio aqui para 6 meses de vida. Então eu engravidei com 6 meses de vida da Elô, certinho. Olha como que Deus é Esse Deus é de o nosso detalhes. Deus. Deus de detalhes. E Sim. aí, beleza. E tudo era Maria visitando Isabel. Eu já não aguento mais escutar Maria falando visitando Isabel. Eu já não aguentava mais essa palavra. Todo lugar era assim. E aí, eu fui numa igreja com o Alisson e a pastora Lu, também, Luciana, tava falando de reconstrução e eu não ia nessa igreja. E aí aí o Espírito Santo falou comigo assim: você sempre acompanha seu marido, por que que dessa vez você não vai? Eu arrumei e fui. E como a gente só anda junto, quando eu não vou, todo mundo fica: cadê a Dan? Cadê a Dan? Cadê a Cadê a Dan? É. Dani? Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, que ela começou a pregar, aí eu falei: gente, ela vai falar comigo. Eu senti que ela ia falar comigo e ela começou a falar de reconstrução, que precisava de uma reconstrução para tudo ficar organizado, tudo pronto, aquela coisa toda. E aí ela virou de costas para mim e falou assim: tem uma pessoa que está aqui que não estaria aqui, não iria vir aqui. E Deus manda te dizer hoje que a sua madre está aberta. Meu Deus. Nisso, eu já comecei a chorar e chorar e chorar. Eu sabia, assim, eu tava demorando a falar comigo. Eu não sei porque eu chorei. Eu não sei porque eu chorei. Mas sabe porque eu tava muito tranquila. A gente já não queria mais filhos. Mas sabe quando o negócio vem assim do trono? Vem aquela flecha do trono, assim? Então foi um negócio tão de Deus, Assertiva, né? foi tão de Deus ali, que eu vi que ele tava falando comigo. Então acho que por isso que eu fiquei emocionada. Aí foi aquela coisa toda e tava todo mundo naquela expectativa, né? Cadê a Dani? Cadê a Dani? Cadê a Dani? Aí, beleza. Aí, eu cheguei em casa, voltando da UPA, cheguei em casa e fui no banheiro. E tinha esse teste na gaveta. Aí na hora que eu sentei no vaso, que eu já ia fazer xixi, o Espírito Santo falou comigo assim: grávida não pode tomar esse remédio. Aí eu peguei e falei assim: uai, é mesmo. Aí eu olhando pra cima, né? Uai, é mesmo. Grávida não pode tomar esse remédio, não. Só que eu nem atinei que a grávida era eu. O meu cérebro Que era não do infecção de processou. urina que você pediu, né? Eu ia tomar o remédio para infecção de urina. Só que eu não processei que quem estaria grávida para tomar o remédio seria eu. O meu cérebro não entendeu isso. Aí eu peguei e falei assim: ah, gente, tem um teste na gaveta aqui, vou fazer um xixi nesse negócio para desencargo de consciência. Aí peguei e fiz o xixi no teste. Aí tampei o teste, pus lá em cima, acabei de fazer o restante do xixi, levantei para sair, já ia lavando a mão, já ia sair. Quando eu já ia sair, eu falei: ah, gente, o teste. Quando eu peguei o teste grávida, eu falei: o quê?
Aí eu sentei no vaso e falei, como assim, Deus? E comecei a rir. E falei, Deus, o senhor tá zoando a minha cara, só pode. E eu olhava pro teste e eu fazia assim, ó. Eu olhava pro teste, eu fazia assim e eu ria. Eu não Glória a sabia Deus. o que eu fazia. Aí o que eu fiz? Liguei. Aí na minha cabeça, Raira, tudo processou muito rápido. Eu achei que quando eu saísse na porta, eu ia estar com a barriga desse tamanho, todo mundo falando assim, oh, você tá grávida, sabe? Ou que ia aparecer escrito na minha testa assim, grávida. E aí eu não consegui sair do banheiro. Foi muito engraçado. Aí pra quem que eu liguei? Pra minha coach. Aí eu, Sabrina. Aí eu olhei no relógio, 10 para 1. Eu falei, não, a Sabrina tá arrumando a Elô pra ir pra escola. Mas eu não tô nem aí, eu vou ligar assim mesmo. Liguei, ela não me atendeu. Aí eu falei, não, ela vai ficar brava comigo, que ela tá ocupada arrumando a Elô. Eu sei que ela tá ocupada e eu ligando. Vou ligar até ela atender. Aí liguei de novo. Aí ela atendeu assim, oi, Dani. Tipo assim, né? Fala rápido, né? Oi, Dani. Aí eu peguei e falei, Sabrina, eu tô precisando falar com você urgente. Olha seu celular. Aí ela falou, tá bom. E eu falei assim, eu vou pegar o print da feição de todo mundo, né? Que eu for contando e tal, pra depois eu fazer um videozinho bonitinho. Aí ela, olha o seu celular. Ela tá. Aí eu desliguei e liguei de vídeo. Quando eu liguei de vídeo, eu tava sentada no vaso e ela viu o box no fundo. Então ela viu que eu tava no banheiro. Na hora que ela ligou, na hora que eu liguei de vídeo, ela, ah, não! E começou a chorar. E começou a chorar e pôs a mão no rosto. Aí eu falei, ah, não, o quê? Ela, você tá grávida? Eu, como é que você sabe? Eu não falei nada. Você tá me ligando de vídeo do banheiro. Eu falei, e se eu tivesse fazendo o número 2? Ela, você não ia me ligar. Não ia me ligar fazendo o número 2. Aí eu comecei a rir, eu, fazendo assim pra ela, fazendo assim pra ela. Aí eu liguei de ligação normal. Eu falei, e agora, Sabrina, como é que eu saio do banheiro? Ela, do mesmo jeito que você entrou pela porta. Você achou que na hora que você saísse ia estar todo mundo sabendo, né, Dani? Mas foi Não muito tem engraçado. como eu sair do banheiro agora, gente. Como é que eu saio? Daqui 9 meses eu vou sair do banheiro. Vou sair com o menino na mão. Aí, a Sabrina, então, foi a primeira pessoa que ficou sabendo. Aí eu saí, eu falei assim, e o Alisson falava assim, se você engravidar, você vai me chamar e vai contar, não vai fazer nada extraordinário não, tá? Eu falei, tá. Peguei o teste, peguei a chave do estúdio, fui lá, destampei a bateria dele, pus o teste em cima e chamei ele. Falei, bem, vem cá, por favor. Aí ele tava com um prato de sopa, subiu comendo a sopa, o estúdio tudo bagunçado com as roupas lá que a gente tava lavando, e ele comendo sopa. Aí pus o negócio em cima, ele olhou, você tá de neném? Eu falei, uhum. Aí ele me abraçou e tal, sentou no sofá, mas tem lá um vídeo dele com um prato de sopa, comendo sopa, assim, bem natural, sabe? E aí eu falei, meu Deus, e agora? Meu Deus. O que eu vou fazer, né? Aí a gente orou, entreguei a gestação nas mãos do Senhor. E como eu tinha tido alguns sonhos que Deus me mandava escolher nomes de menino, Israel, Miguel ou Vitor e tal, eu achava que ia ser um menino. E aí a gente escolheu Miguel. Mas eu não tenho preferência, né? Eu não tinha preferência para menino, menina, para mim tanto faz. E aí o nome da menina era, a gente tinha escolhido Teodora. E Teodora significa presente enviado por Deus. E realmente ela foi enviada por Deus. Deus precisou me distrair com bastante serviço e viagem em abril para eu namorar no dia certo, para poder engravidar e fazer. Então a Teodora está chegando aí e ela é um presente de Deus. E tá tudo bem, ela tá desenvolvendo perfeitamente. Tá, o coração forte, bate igual o pai baterista fica lá contando os BPM do coraçãozinho. Você tem que ver. Tá bonitinho demais. E Deus é um Gente, Deus coisa mais de linda, Dani. milagres. E a promessa dele não tem data, né? Tem a data dele, não a nossa, né? Não tem data, gente. Exato. Não tem data. E aí, Eu ó, quis trazer a Dani aqui, porque quando você me contou, você falou assim, Raira, é cheio de milagre, rodeado, né? E o nosso Deus, ele é um Deus muito de detalhe. A gente não vê Deus nas grandezas assim, porque as grandezas, tipo, você vê Deus claramente, mas a gente vê muito mais Deus nos detalhes, né? A forma de, tipo, igual eu vi que a Débora também escreveu assim, quando comigo aconteceu a mesma coisa, eu tava tomando um remédio, antibiótico, e o Espírito Santo falou, não toma. Olha que coisa mais linda, Dani. Glória a Deus. Estou muito feliz que a Teodora vem aí.
Vai ser uma criança muito paparicada, mimada. Já tá Vai. sendo, né? Já. Já tá sendo. E a gente, assim, tá muito feliz, porque, principalmente, eu tenho visto o cuidado de Deus. Eu já vejo Deus em tudo, né? Até nas cores da borboleta. Eu fico, gente, o que Deus estava fazendo quando ele inventou a cor dessa borboleta? Então, eu já sou assim, né? E aí, agora mais ainda. Então, e eu sempre cuidei de pessoas, né, Raira? Você me conhece, você sabe como é que eu sou. Toda mão aberta, toda doada, gosto de ajudar todo mundo, gosto de ver as pessoas crescendo, prosperando, florescendo e conquistando, e trocando de casa, de carro, e casando, engravidando, essas coisas. Eu amo, eu sinto prazer. Cada pessoa que compra uma casa, eu acho que eu também tô comprando junto. Eu só não pago os boletos, mas o sentimento que eu tenho é esse, sabe? Eu te Então, assim, entendo. e eu cuido de pessoas, eu gosto de cuidar de pessoas. E aí agora eu tô vivendo um momento que as pessoas têm cuidado de mim. Então eu tô vendo o quão gostoso é ser cuidado. As meninas mandam comida pra mim, manda bolo, faz doce. E o que você quer comer? Você tá tomando água direitinho, né, Fran? A Fran manda mensagem todo dia. Você tá comendo? Tá bebendo água? Bebe água, hein? Não esquece, não sei o quê. Então, assim, isso é muito gostoso. E a gente vê o Amém. cuidado de Deus nisso também, né? Então a gente tá Amém. vivendo um momento lindo, meu marido também tá super feliz, ele fica assim, ai gente, muito obrigada, eu gosto de ver as pessoas cuidando de você, amor, tipo paparicano, não sei o que e tal. Tá processando a informação ainda, né, que a gente vai ser pai, mãe. Eu tô processando ainda, mas em janeiro até agora tá aí, se Deus quiser. Em nome de Jesus, tomara que a nasça no meu aniversário, dia 23 de janeiro. E deixa eu te contar um negócio, a marca dela é dia 19. Dia 19? É, aí eu Dia falei assim, 19 ó, ela faz 40 semanas, 38, como é que é? 40. 40 40 semanas. semanas. Aí eu falei assim, quem nasce dia 19, espera mais 2 dias, nasce dia 22, no dia do meu aniversário de casamento, né? Que eu casei no dia 22. Aí seria um mimo de Deus e tanto, né, É. Dani? Aí seria. Aí eu falei assim, isso aí É o vai acabar presente de casamento. presente de casamento, É. literalmente. Exatamente. Amém. E nosso Olha, novo amigo gente, tá chegando aí. eu não sei, sabe, qual que é o departamento seu. A Dani compartilhou que é algo do coração dela. Uma das coisas que eu vi e fui sentindo, Dani, que durante seu testemunho é que Deus ele vai preparando um ambiente de cura. A sua filha está nascendo num ambiente completamente curado, não tem mais aquele questionamento, por que Deus dá morte? Deus te levou em vários cenários de probabilidade, acabou aqui, não tem mais jeito. Ele falou assim, não, agora você vai vir num cenário curado, né? Seus pais estão preparados para te receber. Ele Não sei, né, o que o Senhor literalmente quis fazer. preparou. Ele tem um propósito para todas as coisas, né? Para todas as coisas. Então, não questione o Senhor, gente. Simplesmente viva seu processo com alegria no coração, sentindo alegria. Se tiver vontade de chorar, chora. Se for raiva, você explode com alguém que está perto aí, mas não, não peca. Viva seus sentimentos, administra isso muito bem. Mas o Senhor, Ele cuida nos detalhes de cada um de nós. Né, Dani? Eu tenho uma Verdade. gratidão muito grande pela vida da Dani. A Dani me ensinou a trabalhar. Se eu fiquei rica um dia na vida, foi porque ela me ensinou a trabalhar. Bom, Eu bom ter ganhei o amiga jeitinho rica. dela. Eu ganhei esse jeitinho dela, sabe? Tenho muita gratidão pela sua vida. Você me ensinou muita coisa. Até o jeito de lidar com problema, o jeito de lidar com pessoas. Eu aprendi muito com você. Tem um pouco de reflexos da Dani na minha vida. Mas eu tenho muita Coleta. gratidão. Aonde que eu chegar, eu vou ter gratidão pela sua vida. Porque você me ajudou e muito. Viu? Estou Amém, muito feliz que você topou essa live. amém, amém. E eu vi os comentários, todo mundo falando que live poderosa, que testemunho forte. É isso que Deus Ih, faz, viu? gente, tem É muito dando... mais coisa. É porque não dá tempo, né? Se eu for contar, fica o dia Não, inteiro. fica, fica. Ô, Dani, ora abençoando a nossa vida. Claro, amém. Ora, pessoal, que Deus abençoe a vida de vocês. Vai lá no Instagram da Dani, siga ela, depois pergunta, pede foto do neném, vai lá, acompanha o Neném Muniz também. Você fica sabendo de tudo que está acontecendo. Viu? Vocês que estão aqui, que são seguidores, meus fiéis, vai lá, segue a Dani, viu? Amém, Dani? Ora por nós. Amém. Pai, nós te agradecemos por esta manhã poderosa, onde nós podemos, Senhor,
ver e contemplar os milagres do Senhor sobre a minha vida, sobre a vida de tantas outras pessoas que ali deram seus testemunhos nos comentários. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que o Senhor possa abrir a nossa visão espiritual, para que nós possamos ver além do que os nossos olhos carnais veem, para que nós possamos enxergar os teus propósitos, para que em toda situação nós vejamos o que o Senhor pretende com aquela situação e não o porquê de tudo aquilo. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu ministro a cura sobre a vida das pessoas, a cura emocional, a cura do luto, ó Pai, a cura da dor, da ferida, Pai, que só o Senhor sabe quais são. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu creio que o Senhor é o Deus que permite a ferida, mas é o Deus que cura, é o Deus que tem um remédio para curar todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu ministro vida, vida em abundância, Pai. Se tem alguém nessa live que é, Senhor, estéril ou que tem dificuldade para engravidar, a palavra do Senhor fala que a gente ministra daquilo que a gente tem, né? A gente transborda do que a gente tem. Então, eu ministro fertilidade, ó Pai. Eu ministro transbordo, vida, Pai, em abundância. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha guardar cada uma das pessoas que passaram aqui na live, os que estão aqui até agora conosco, nos fazendo companhia, se deliciando desse momento que é de falar do Senhor, né? É um prazer falar do Senhor, dos teus feitos, da tua palavra, dos teus ensinamentos. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha prosperar a vida de cada um dos teus filhos em todas as áreas, que o Senhor venha estar com cada um deles, ó Pai, no dia de hoje. Que não só esse dia, mas todos os outros sejam bênção, Pai, e que eles sejam revestidos, ó Deus, pela força que vem do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço pela vida da Raira, que tem sido usada como canal de bênçãos aqui na internet, o Pai, para levar a palavra, para levar a esperança, o amor, a fé, a coragem a tantas pessoas, o Pai. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor continue dando ousadia, intrepidez para ela, Pai, que o Senhor continue dando estratégia e produzindo no coração dela aquilo que vem do Senhor, frutos que vêm direto do trono do Senhor, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, te pedimos que fique conosco e nos dê um dia abençoado e de muita sabedoria na tua presença. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Amém, amém. Dani, muito, muito obrigada. Que privilégio. Beijo para vocês. Pessoal, Que Deus um abençoe. beijo. Eu que Até agradeço. amanhã, se Deus quiser, viu? Deus. Tchau, tchau. Até amanhã.